Tá, vamos lá. Já é a terceira vez que eu tento gravar essa aula. E aí agora a única solução possível é gravar com o celular normal aqui. E aí, cara, tendo em vista que eu tô com um netbook muito improvisado, eu vou ler o PowerPoint que eu fiz aqui, vou mandar para vocês, que aí vocês vão acompanhando conforme eu for falando, tá? E é isso. Depois, em casa, com um computador melhor, com uma webcam, dê certo. Porque eu tentei gravar, fazer uma reunião com o Zoom, tentar gravar, só que não funcionou de jeito nenhum, o áudio ficou uma porcaria. Então, nem sei se essa aula vai ser boa, porque eu detesto dar aula assim repetida. Porque eu fico tentando me imitar, é uma paranoia de sei lá, minha, provavelmente minha. Então, enfim, tá? Esse 1 minuto de introdução, vou começar a aula. E eu acho que vai ser bem objetivo esses vídeos. Acho que serão vídeos curtos, até porque a gente vai ter conversa. E aí, o que eu queria falar é o seguinte. O objetivo do vídeo é porque fica mais fácil para assistir no tempo, no seu tempo. O cara assistir, não posso aula segunda, mas eu posso terça de manhã. Aí assiste esse vídeo e pronto. E aí pode falar comigo para tirar dúvida, tá ligado? Eu tenho uma pretensão, eu fiz toda uma programação, sabe, para chegar até janeiro. Então assim, para ajudar mesmo. E aí eu tenho a pretensão de fazer exercícios de verdade agora, pelo menos seja 20 questões, 25 questões, um pouquinho difícil, sobre os assuntos que eu for dando, tá bom? Então lá no Classroom eu vou botar o exercício. Não sei se eu botar aula no Classroom, acho que eu vou botar aula lá, né, no Google Drive, que aí não pega espaço de ninguém. Vou fazer isso mesmo, vou botar aula lá no Classroom, assiste a aula, se tu quiser, já vai direto, faz o exercício, beleza? Dito isso, vai ser a introdução. Nos outros vídeos não vai ter essa introdução, vai ser direto para a aula. Então tá bom. Para hoje, tem aqui, deixa eu pegar a primeira programação. Aqui tem a programação. E até 14 de dezembro. Vai ter que esticar, né? Pelo menos umas 2 semanas isso aqui, eu acho. Mas como é vídeo, né? Mudou totalmente a programação. Mas essa aula aqui vai ser de fonologia / funções de linguagem. Vou dar uma tacada só. Se não achar interessante, eu posso dividir cada vídeo ser de um assunto. Acho que fica até melhor, né? Não sei. Diz aí, tá? Depois vocês dizem aí o que é que vocês acharam, que eu achou melhor. Se é cada vídeo um assunto ou que seria a aula, só que bem mais reduzido, bem mais objetivo. Enfim, vou começar agora sobre fonética, no caso da fonologia. E aí a primeira coisa que a gente precisa saber é diferenciar o que é fonética e o que é fonologia. Então, fonética a gente entende como uma ciência que estuda os sons da fala em suas múltiplas realizações. Já a fonologia é a ciência que estuda os fonemas de uma língua, ou seja, as unidades que têm função distintiva no sistema linguístico. Resumindo, tá? Fonética estuda os sons, então tudo que a gente fala tem um som, que você está chegando aí. E a fonologia ela está preocupada em analisar esses sons e fazer com que esses sons façam sentido naquela língua, naquele idioma. Porque som por som, por exemplo, K, tá? Existe esse som K. Existem várias línguas, existe aqui no nosso brasileiro, no nosso português brasileiro, existe no português europeu, existe no inglês, no alemão. Esse K existe, está solto por aí. Só que ele vai variar conforme o idioma em questão semântica. A gente tem que entender que a nossa língua, a maravilhosa língua portuguesa, ela é dividida em grandes áreas, que é a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica. E essas 4 áreas estão o tempo todo conversando. A gente estuda separado, mas o tempo todo ela está conversando, e por isso é muito importante o contexto. Quando a gente fala em língua portuguesa, o contexto, por isso que os livros didáticos hoje,
Até o mesmo Enem, velho. Se você parar para ver, o porquê é uma problematização da ciência, da língua, de uma forma geral. Ao invés de a gente ter uma frase solta, fulaninho comeu o bolo, a gente precisa ter um texto, muitas vezes literário, lá enorme, onde a gente vai tirar apenas a oração fulaninho comeu o bolo. Certo? Então, entendendo isso, a gente parte para os conceitos de fonemas, tá? Então, fonema é igual a sons da fala. E é aquilo, a gente vai conseguir diferenciar a partir de agora um fonema de uma letra, por exemplo. Porque a gente pode ter a mania, não sei nem como vocês são, de tentar fazer uma separação silábica, uma separação fonológica, só através das sílabas normais. E não conseguir diferenciar o som da letra, sabe? Porque às vezes, por exemplo, um LH, ele tem uma letra, uma representação, melhor dizendo, não, letra não, representação gráfica própria para ele. Da mesma forma que o NH tem uma representação gráfica para ele, certo? Então, palavras, letras que são juntas, mas que formam um único som ou um som muito característico, ela é representada por um fonema. Então, existe a diferença entre letra e fonema, certo? Mas o conceito assim, realmente detalhado de fonema é esse. São os elementos sonoros mais simples das palavras. É a mínima unidade de som capaz de estabelecer diferenciação entre vocábulo e outro. E aqui eu trago dois exemplos, fita e fila. A gente tem uma letra que diferencia e vai para outro caminho totalmente diferente, semântico, de sentido, o que é uma fita e o que é uma fila. E a diferença está na língua. Fiquem rapidinho, só preste atenção na minha boca, como a nossa boca vai se mexendo, vai se moldando para o que a gente quer falar. Então eu vou falar agora fita e agora fila. Não sei se não tiver prestado atenção, volta só um segundinho. Como a língua sai no fita, aqui é rapidinho, dá esse pulo, e como ela não sai no fila, ela fica presa lá dentro. E isso tem muito a ver também, tá? Nossa boca, a nossa estrutura aqui é como se fosse uma grande máquina ligada ao cérebro, produzida para sair o som. E aí as engrenagens vão funcionando diferente conforme a palavra que a gente quer falar, conforme o som que a gente quer emitir, entendeu? Então fita e fila, que aparentemente é só a troca de uma consoante, na verdade é todo um processo aqui dentro que está acontecendo para sair um som diferente. Beleza? Qualquer dúvida, fala depois. Então, bem grande aqui, estou acompanhando com os slides, já vocês vão ver também o que está assim no slide. Fonema é diferente de letra. Fonema, ela é uma unidade sonora. Para transcrever o fonema usa-se barras oblíquas, que é justamente para simbolizar. Então a gente tem lá, não a letra, tá? Mas a representação gráfica do fonema, do som. Que nesse caso aqui vai ser o S, que aí é igual. Também eles não iam pensar, quem escreveu na época, quem estava problematizando isso, nem ia ter que pensar muito. Então alguns fonemas realmente representam uma letra. Outros não, outros têm uma representação, um desenho próprio. Mas a gente vai saber a diferença, a gente vai saber identificar que ali é um fonema justamente por essas barras, tá? Tá lá o fonema e duas barras para mostrar que não é só uma letra, é um fonema ali. Já a letra, ela é um sinal gráfico com o que se representam os fonemas. Conjunto de letras forma o alfabeto, tá bom? Então é como se a letra existisse a partir do fonema e não o inverso. Se a gente for parar para pensar, tem uma lógica absurda nisso. A gente, em condições normais, a gente primeiro fala, primeiro a gente aprende a falar para depois escrever. E
no processo da alfabetização, quando a gente está corrigindo alguns erros da criança, ou até mesmo de uma pessoa mais velha, a gente percebe que existe uma representação da fala na escrita. Percebam na redação, que vocês estão, não, né? Vocês estão em outro nível de escrita de redação, mas num nível assim, quem nunca fez uma redação na vida, quem não tem ideia do gênero, de nada, de argumentar nada, e começa a escrever, você pode perceber que o ritmo do texto vai ficar muito similar a um testemunho, sabe? Sei lá, a um bilhetinho informal. Porque a gente vai representar no papel o que está na nossa fala. E a letra é isso. A letra é uma representação gráfica do som, do fonema. Beleza? Acho que não é tão difícil, né? Continuando. Num vocábulo, nem sempre há equivalência entre o número de letras e o de fonemas. Foi o que eu falei um pouco antes agora. Então, a mesma letra pode representar mais de um fonema. E aqui eu tenho alguns exemplos: exame, chale, próximo e sexo. Todas essas palavras são escritas com a letra X, mas o som emitido pela letra X é diferente em todos: exame, chale, próximo e sexo. Nenhum é igual. O mesmo fonema pode ser figurado por mais de uma letra. E aqui a gente tem casa, fonema Z, mas é escrito com S, com a letra S. Exílio, fonema Z, mas é escrito com X. Cozinha, fonema Z, escrito com Z. Um fonema pode ser representado por um grupo de duas letras, no caso dígrafo: machado, mulher, unha, missa, carro. A gente não vai escrever os dois R's, o NH, o LH, o CH. Existe um desenho gráfico para isso, para dizer o que é esse som de sh, o som de ro, o som de s, tá? Porque é isso, eu não posso falar sa, ro, ra, é quase como se fosse só o som mesmo, sabe? Essas coisinhas assim. Então a letra ou o grafema pode representar dois fonemas ao mesmo tempo, ou seja, um fonema dúplice. No caso aqui, o X, de lá daquele primeiro exemplo, exame, chale, próximo, sexo, ele pode ser representado com fonema, e aí vai só vendo mesmo, eu falando vai ser difícil, fonema KS, fonema CS, e aí a gente vem táxi, fixo, tórax, hexacampeão, certo? Então a gente vai, o importante aqui, nesse caso, muito gráfico, é a gente entender que letra e fonema não é igual, não é a mesma coisa. E a gente entender que o som não muda, o que vai mudar é a letra. A letra pode mudar, beleza, a gente entende. Por isso que a gente fica, caramba, por que essa letra é escrita? Por isso que tem dúvida. Essa letra é escrita, essa palavra é escrita com C, com dois S, com X. Não existe essa dúvida no dia a dia. Até a gente entender mesmo a palavra, gravar a palavra, fica meio assim de escrever. Tudo isso existe, realmente. Tem várias formas de escrever um texto. Não se uma palavra, assim, representar um som. Não fica preso a uma única letra, a uma representação gráfica. Mas o som é o mesmo. Esse é o resumo, grande resumo. O som não vai variar. O que vai variar é a letra. Para não ficar tá ruim. O H inicial das palavras também não representa fonema algum. Em hora, por exemplo, há 3 fonemas apenas: O, R e A. É ridículo, às vezes é ridículo falar o fonema, tentar transformar o fonema assim, solto, sozinho, isolado, porque ele está sempre funcionando com alguma coisa na língua. Mas entende que tipo, C mudo, H mudo, a gente já ouviu falar isso? Essa expressão, tal letra muda, é porque não existe representação assim fonética para ela. Não existe um som para a letra H. A letra H, ela é puramente para escrita. Hospital. Qual a diferença do H? Hora. Qual a diferença do H? Certo?
As letras M e N, quando não seguidas de vogal, também representam um fonema. São sinais de nasalização da vogal anterior. Em canta, por exemplo, há apenas 4 fonemas. O C, o AN, que aí é o A nasalizado. Certo? A nasalizado. É um AN meio assim, fôneo mesmo. AN. Não é um AN. É o A com um tio em cima. C, que no caso é K, fonema. AN, T e A. Canta. No caso, então, o que seria uma palavra com 5 letras se transforma numa palavra com 4 fonemas. E aí o C de canta, na verdade, ele é representado por um K. Porque para representar esse som de cachorro ou de caramelo, de cantar, é o K. Não é o K propriamente dito. Tá entendendo, né? Acho que vocês estão entendendo. Não é o K propriamente dito. Mas é uma representação gráfica. Tentando usar a palavra cientista mesmo aqui. É uma representação gráfica que é o K. E aí a gente tem a classificação dos fonemas. Pode ser classificado em vogais, semivogais e em consoantes. Vogal, ela é a base da sílaba. Tá? Guardem isso. O vogal é a base da sílaba. E essas vogais são sons que saem pronunciados da via bucal sem interrupções. Numa sílaba, as vogais se salienta todos os outros fonemas. Semivogal são os fonemas I e U, átonos, que unidos à vogal vizinha, A, E, O, formam com ela uma sílaba. São assilábicos, pois a base da sílaba é a vogal. Isso é importante para quê? Separação de sílabas, tá? Então, quando a gente estiver na dúvida de separar uma sílaba, por exemplo, Uruguai, sabe que não dá para deixar o I sozinho. Uruguai, não dá para deixar o I sozinho. O I tem que estar junto, porque toda sílaba tem que ter uma vogal. Na nossa língua, toda sílaba tem que ter uma vogal. Tá? Então, uma semivogal e U não se separa. E aí a gente tem as noções de tritongo, ditongo, hiato, encontro consonantal, encontro vocálico, vem tudo daí. Tá? Desse entendimento de que a base de uma sílaba é a vogal. Não tem como uma sílaba só de semivogal. Não existe. Certo? Consoantes são os sons que saem pronunciados da boca, via bucal da boca, com interrupção, uma vez que são fonemas resultantes de um fechamento momentâneo ou de um estreitamento do canal bucal, ocasionando um obstáculo à saída da corrente de ar. Foi aquele exemplo que eu falei do fita, do fila. Se vocês prestarem bem atenção, a boca, ela realmente vai funcionar diferente para cada som que você emite. Então, se você vai falar uma vogal, a vogal está sempre aberta. A boca está sempre aberta. Quando você vai falar uma consoante, você tem que, de alguma forma, trabalhar a boca para que ela saia esse som. Então, aqui, exemplo besta. A gente vai ver as vogais e a gente vai ver rapidinho só as consoantes para ver como funciona realmente a boca, que não é mentira da ciência. A, E, O. Tá? Até as semivogais. I, U. Que a gente não tem aberta, mas a gente não tem interrupção clara. Diferente do B. Tem que fechar e abrir. C. A língua vem lá fora. D. A língua sai do dente. No C, a língua fica presa, mas encosta. No D, a língua sai. E assim vai. Para tudo. Pode prestar atenção. F. Ó, F. A força que tem que fazer, o movimento que tem que fazer. Não vai percebendo isso, óbvio. Mas até por isso a gente tem que entender o porquê uma palavra, uma letra é vogal, uma outra letra é semivogal. Da diferença que dá do som sair. A, E, I, O, U. Tá vendo? Que tem diferença? O I e o U é muito fechadinho a boca assim. O A, o E e o O, a gente abre essa boca. Entendeu? E o B precisa ter a interrupção. Não sei assim necessariamente para que isso serve para vocês. Mas é só para entender que a língua é assim. A língua é uma maluquice. A língua é realmente uma ciência que envolve muita coisa.
Então a fonologia, quando alguém vai estudar lá, né, alguém vai estudar, ser fonoaudiólogo, o cara vê muita coisa, vê isso aqui realmente como uma máquina que funciona muito além de abrir a garrafa com a lanterninha para ver se está inflamado, sabe? Existe todo um processo, porque tem gente que é gaga, porque tem gente que tem com a língua presa, não consegue desempenhar, não consegue reproduzir os mesmos sons que alguém com a língua presa não tem, sabe? Tudo isso funciona porque realmente tem uma organização na língua, na boca, de uma forma geral, para isso. Beleza?